Bom dia, Rosa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bem? Tô, tô ouvindo. Tá, deixa eu me Chamar o ajustar aqui. Ricardo. Bom dia quem entrou, Jamile, Cláudio, bom dia. Onofre. Opa, tô tentando ajustar aqui, Enquanto a gente vai que hoje chamando eu os tô sem demais, aquele meu aparelhinho. Isso. tá faltando o Ricardo e o Flávio. Já mandei o convite. Bom dia, Onofre. Isabela, bom dia. Eu vou ter que chamar o Ricardo de novo. Vou mandar aqui que já foi convidado. Oi, Isabela, tudo bem? Ricardo entrou, bom dia, Ricardo. Oi, Jamile. Quanto tempo, né? Ó, o Carlos. Bom dia para vocês. A gente está esperando um dos nossos É, companheiros aí, o Flávio, ele já está entrando. Ricardo, eu não tô te vendo, não tô vendo sua câmera. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Quanto tempo, né? Dani. O Ricardo não tá aparecendo aqui para mim também. Então, deu para convidar de novo. Acho que o Insta hoje não acordou ainda. Oi, Jamile. Eu ainda. A Daniela tá aqui em Dayatuba, né, Dani? Eu tô A aqui na Daniela Max. tá aqui na Max. Aí. Bom dia, Bom dia, Ricardo, tudo Ricardo. Tudo bem? bem? Bom dia, tudo bem? E vocês? Tá dando um pouquinho de eco aí. Tá dando um pouquinho de eco? Será que é o fone? Ué, não tava dando, né, nas outras semanas. Agora parou. Parou? Melhorou? Aham. Agora Melhorou. eu tô só esperando, mas eu tô achando que tá dando, hein, gente? Deixa eu ver se é um pouco Tá do dando eco. volume. E agora, melhorou? Melhorou? Melhorou. Uhum. Bom, vou chamar o Flávio de novo, senão acho que nós vamos começar sem. Pergunta pro pessoal se o som tá bom, se tá dando eco aí. Aqui tá tudo ok agora, viu, Ricardo? Pessoal, se É. der eco, vocês avisam a gente, por favor. Dan, É, tá baixinho, mas tá assim. Oi? gente, tá dando que o Flávio não consegue participar. É, da outra vez aconteceu o mesmo. Fala para ele pedir para participar, se ele consegue fazer o pedido. É, Pedir, solicitar para entrar. O Onofre tá mandando aqui no chat que tá com eco ainda. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá. tá bom. E a hora que ele sair, a gente conversa entre a gente, Rosa, pra ver se não é uma de nós.
Eu acho que não, olha, porque a gente já estava falando, não É, estava dando eco. Acho que está tudo ok. Para quem está entrando, Flávio acho que o entrou Flávio, até que olha lá. Ah, enfim. agora deu certo. Esse celular Bom aqui não estava dia. colaborando, agora ele Bom foi. dia. Bom Estou dia. convidando o Ricardo de novo para ver se dá e a gente já começa. O Flávio ali, acho que está com estabilidade. Opa, hoje tá que O tá. Instagram está de férias. Mas tem muita gente reclamando, viu? De alguns probleminhas aí, principalmente o pessoal que faz, né, entrega, enfim. Bom Oi, dia, Ricardo. Ricardo. Vamos Bom ver o dia. eco. E agora? Tá. Então sou eu o Deixa. problema. Então eu vou Acho que se sair, você. tá? E aí a gente Se eu de- fico do. A gente fica. Vê Eu se sem fico. o microfone não fica melhor. Deixa eu trocar o fone, espera só um pouquinho. Tá, joia. Enquanto Enquanto isso, isso, a gente vai começando. isso. Bom, gente, bom dia. Nós vamos, mas continua dando eco, ele vai ter que sair. O Ricardo, Será que tem como eu remover ele? Você continua com eco. Tem que desconectar, depois você entra, que aí a gente já começa. Ricardo? O Ricardo, ele não Eu tá não ouvindo, escuto, né? gente. Ricardo, enquanto você faz esse processo, Ricardo, 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 eu vou derrubar a live e começar de novo, então. E agora? Agora acho que tá agora bom. tá. Na próxima Melhorou? você sai. Tá. Mas eu acho Então, que tá gente, com eco, hein? é. Ricardo, eu vou pedir para Então, você tentar entrar de novo, tá bom. tá? A gente vai começando enquanto isso, para não Pode atrasar ir. muito. Bom dia, Júlia, Helder. Tá. Quem mais entrou aí? A Alba Farias. Não, não é Tá. Alba, Então, não. gente, Lívia. bom Vamos dia. Hoje nós vamos falar sobre. Bom, não que não sejam as outras lives não tenham sido importantes, mas nós vamos falar de um contrato hoje, de uma obrigação hoje, que nós entendemos que é uma das principais preocupações que as empresas que decidem se adequar devem ter, que é na parte dos contratos. Então nós vamos falar, eu vou falar o termo para vocês só para quem, principalmente para quem é da área, que eu sei que tem bastante advogado que assiste a gente, não ficar naquela cara de ué quando vem um advogado que entende um pouquinho de algum assunto e adora fazer isso, para que você fique exatamente com aquela cara o quê? Que é o Data Agreement, que é um contrato muito importante, que toda empresa, quando for adequar, tem que estar ciente de que precisa ter isso no seu processo de adequação. E esse contrato nada mais é do que um contrato que vai estabelecer as responsabilidades entre controlador e operador. Então, quando essa live surgiu, eu não sei se a pessoa está aí, foi o William que fez essa pergunta da live passada, e aí o que ele estava querendo saber era exatamente sobre isso. Então, o que eu estou obrigado a compartilhar dados com terceiro? O que eu faço para me proteger? Você tem que fazer esse contrato. E aí, você precisa, se você está começando a assistir a live, acompanhar a gente agora, ou se você está começando a se inteirar da LGPD agora, você precisa primeiro entender dois personagens que existem aí na lei: controlador e operador.
E aí, a Rosa vai, se você puder, Rosa, eu queria que você falasse um pouco pra gente do que você entende aí do que seja controlador e operador. Tá, então eu vou tentar falar daquele jeito, né, bem simplificado, para a gente tirar esses termos de lei. Bom dia a todos, né, primeiro. Então, gente, a lei, ela traz essas duas figuras, controlador e operador, tá? Então, quem é o controlador? Controlador é quem controla, né, vamos trabalhar dessa forma. É quem decide que dado que ele vai precisar utilizar para a realização, por exemplo, de uma venda, que dado que ele vai, como ele vai armazenar esse dado, de que forma ele vai solicitar esse dado, tá? O operador, por sua vez, é aquela pessoa que, pela lei, ele é contratado pelo controlador para realizar o tratamento de dados conforme as instruções do controlador. Eu vou trazer isso em exemplo, que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender, tá? Então, imagine a seguinte situação. O Flávio, ele vai até uma agência, né, de viagem, ele vai fazer uma viagem, ele vai para Maldivas, olha que delícia, com a família, e aí ele chega lá na agência de viagens, né, o Flávio, quem é? O Flávio é o consumidor, que para os olhos da lei, ele vai ser o titular dos dados pessoais dele, obviamente, né? Então ele chega na agência, vai conversar com o agente de viagens, que vai fazer o pacote aí dessa viagem do Flávio lá para Maldivas, né? Então, por que a agência de viagem ela é controladora? Porque ela que vai decidir quais os dados ela precisa coletar do Flávio para poder realizar essa venda, para poder realizar a venda desse pacote. Então, ela vai falar, Flávio, eu preciso do seu nome, RG, seus dados pessoais, da sua família, dos seus filhos, né? Então, eu preciso dos seguintes dados para a gente realizar esse contrato aqui, essa venda. Tá? O que a agência de viagem ela vai fazer? Ela vai pegar esses dados, vai fazer um contrato, né, de compra e venda, de prestação de serviço aí dessa viagem com o Flávio, né? E aí o que acontece? Ela vai pegar esses dados do Flávio e vai encaminhar para onde? Ela vai encaminhar para o hotel que o Flávio vai ficar lá na Maldivas, vai encaminhar para a agência aérea para poder fazer, né, realizar a viagem da família, a viagem de avião da família, vai encaminhar esses dados para o pessoal ali que faz o traslado do aeroporto até o hotel, do hotel até o aeroporto. Então, olhem, a agência de viagem, ela é controladora, ela que determina quais os dados precisa. No entanto, a agência de viagens, quando ela encaminha esses dados ali para, por exemplo, o hotel, para, por exemplo, a agência aérea e fala, olha, o Flávio e família, ele precisa, então, ele está, né, no pacote, ele vai ter o quarto tal, ele vai ter a hospedagem tal e encaminha os dados para que o operador ele realize o quê? Para que ele concretize essa hospedagem do Flávio, para que concretizem a viagem do Flávio de avião, tá, gente? A locomoção. Então, o que acontece? Nesse caso, essa agência de viagem é operadora, é controladora, o hotel vai ser o operador. Ele recebe os dados pessoais do Flávio e vai fazer o quê? E vai cumprir a determinação do controlador, tá? Então, nesse caso, gente, por que eu tô falando isso? Porque é muito importante que a gente entenda esses personagens na LGPD, porque a partir do momento que você entende os personagens, a gente consegue entender a responsabilidade desses personagens, tá? Por quê? A ideia é, mas e se ocorre um incidente de dados lá no hotel? De quem que é a responsabilidade? Os dados pessoais do Flávio e da sua família vazaram lá no hotel. De quem é a responsabilidade? Tá? A responsabilidade é toda do hotel. Por quê? Porque o controlador entregou os dados e o vazamento ocorreu no hotel. Opa, não é bem assim, tá? Não é isso que a lei determina. Tá? Então, esse seria um exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui também, só para fechar, para não ficar muito extenso. Mas imagine uma empresa, né? A empresa Beta. E essa empresa Beta, ela tem seus funcionários. A relação da empresa Beta
e seus funcionários é uma relação de controladora. A empresa beta, ela é controladora com relação a esses funcionários. Por quê? Ela que define quais dados ela vai usar. Ela que sabe onde ela vai arquivar esses dados. Ela que determina tudo a respeito desses dados dos seus colaboradores, tá? No entanto, a empresa beta, ela tem um contrato de prestação de serviço com uma contabilidade. A contabilidade, uma empresa alfa, contabilidade, ela faz toda a contabilidade da empresa beta. Então, nesse caso, essa contabilidade, ela é operadora, tá? Ela é operadora. Então, gente, controlador manda, operador obedece, tá? E qual a responsabilidade de controlador e operador? Aí a gente vai entrar nessa questão. O Flávio caiu, Dani. Eu tô tentando chamar ele de volta. Mas enquanto isso, enquanto eu tento aqui, eu vou conversando com você, Rosa. O que a gente percebe é que além de estudar LGPD, entender, você precisa se identificar na LGPD. Você precisa saber, porque muitas vezes você pode ser, numa mesma situação, controlador e operador. Então, assim, você pode ser controlador em relação a determinadas empresas, mas para outras você ser operador. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Saber se identificar. Onofre, eu vi sua pergunta, já respondo, tá? É que nem sempre o meu chat vai ao mesmo tempo. Então, você tem que ter esse cuidado. Eu acho que você trouxe uns exemplos muito claros, aqueles do dia a dia que a gente, como titular, vai ver, mas depois eu vou falar um pouquinho, vou chamar até o Flávio para falar sobre isso, do que eu tenho que fazer enquanto eu sou controlador e operador, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas antes eu vou rapidinho responder o Onofre. O Onofre falou assim, que tem gente que diz que a LGPD veio só para atrapalhar. Bom, o que eu acho disso? Onofre, eu acho assim, não por trabalhar com a LGPD. A minha opinião pessoal mesmo, que depois que você estuda, que depois você entende a LGPD, você tem uma outra visão. Então, assim, depende do que você acha que é atrapalhar. Se você já está em processo de adequação, as empresas, geralmente, tirando pouquíssimas que veio a grande possibilidade de crescimento mercadológico, as grandes chances de negócio, tirando essas empresas que têm essa visão lá na frente, mesmo em adequação, algumas empresas acham que atrapalha, e aonde elas acham que atrapalha? Por que eu tenho que ceder meu funcionário aí para você por horas para fazer o mapeamento? Por que eu tenho que indicar um funcionário de cada setor para fazer o mapeamento? Por que você tem que vasculhar a minha empresa? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Então fica esse recadinho, tanto para você que vai começar ou para você que já está fazendo. E, Onofre, se a gente não estiver respondendo, você vai colocando aí as suas colocações, que é um processo momentâneo, que ele vai demorar, né? Ele vai demorar um pouquinho, vai exigir um pouquinho de cuidado da sua empresa, um pouquinho de empenho da sua empresa, mas que depois que o processo está pronto é aquilo. Adquirir o conhecimento é muito mais difícil, manter é mais fácil. Vai ser a mesma coisa. Adequar a sua empresa inicialmente é mais difícil, mantê-la adequada, vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Então, é uma coisa necessária. A LGPD dela não veio de forma alguma atrapalhar. Quando você tiver essa visão de que você vai estar crescendo e ganhando clientes, você vai começar a ver que a melhor coisa que você fez foi fazer a adequação, ceder o seu funcionário, participar do seu processo, treinar o seu comitê de dados, para que você não só cumpra a lei, mas que você também continue aí exportando, participando de licitação e conseguindo novos negócios. Ainda mais se você for, que nós estamos falando aqui, operador. Que controlador vai querer contratar você se ele é responsável objetivamente e você, operador, não está adequado? Não sei se eu respondi o que você queria, Onofre. Qualquer coisa você manda mais aí no chat. A Rosa está me ajudando aí com o chat, que nem sempre eu consigo ver, tá, gente? E eu vou agora, então, voltar para o nosso tema, que é a responsabilidade, né, entre o controlador e o operador. Então, Flávio, você foi para Maldivas já, mas agora nós vamos trocar o seu personagem, tá? Você agora é o dono da agência de turismo. E aí você é o controlador. E aí o que você faz para você? O que você faria para a sua empresa estar
lógico que não 100% resguardada, que nós já falamos isso, que não existe isso, 100% evitar vazamento, mas o que você faria enquanto controlador para você não ter nenhum tipo de risco aí em relação à LGPD? Boa pergunta. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos. Vamos lá. Sem delongas, o que acaba acontecendo? Eu sou minha agência de viagem, né? Eu sou o controlador. Eu vou passar os seus dados que eu recebi para o hotel e dizer, olha, hotel, você só precisa do que para que eu possa fazer a reserva? Olha, necessário é esse dado. Então, eu vou passar só esse dado e vou dizer o seguinte para você, olha, hotel, não vaza esse dado, hein? Não pega esse dado que eu estou dando para você, que é um dado pessoal que está sob minha tutela, minha responsabilidade. Olha lá o que você vai fazer com esse dado, hein? Você não pode fazer o que você quiser. Não é porque eu dei o dado para você fazer uma reserva, eu deixei bem claro, olha, esse dado é para reservar, esse dado pessoal não pode sair desse âmbito. A partir do momento que sai desse âmbito, imagina que o hotel resolve fazer uma mala direta para as pessoas que se hospedaram lá. Imagina que o hotel, pior, né? Ele passa por uma outra agência de marketing que quer comprar a base de dados do hotel para que ela faça uma campanha de férias para uma outra agência, que nem é a agência que eu deixei o meu dado lá, né? Que o meu cliente deixou dado para mim lá. Então, o que acaba acontecendo? Se você não colocar um limite para essa troca de informações, se você não colocar um limite para essa disponibilização de informação, dado pessoal para outra pessoa, pode acontecer um problema. E quando acontece um problema, a Dani falou muito bem claro, a responsabilidade é do controlador. Porque foi o controlador que chegou no titular, a agência de viagem e eu, e falei, olha, me dá seu dado, por favor. A pessoa, na boa fé, deu o dado, entendendo que eu ia montar um pacote de viagem com hotel, passagem e translado. Então, eu, como controlador, eu tenho a obrigação de fazer um contrato responsabilizando meus operadores. No caso, meu operador não faça o tratamento de dados conforme eu determinei para ele. Então, é muito importante que eu coloque nesse contrato, nesse termo de compartilhamento de dados, ou no próprio contrato de fornecedor, porque às vezes eu tenho uma agência de turismo, eu firmo um contrato com um hotel, por exemplo, de instituição, quais são as responsabilidades específicas, né? E aí a gente vai entregar um pouquinho do ouro que a gente sempre entrega, né? O que a gente tem que ter nesse contrato? A gente tem que ter, primeira coisa, definir quem é o controlador e quem é o operador. É a primeira parte. A segunda parte, definir quais são os dados que serão tratados entre eles. Terceira parte, definir quais são os limites de utilização desses dados. Quarto, definir quem é o responsável em caso de vazamento de dados. Porque, de novo, se eu não tiver esse contrato definido, na dúvida, né, vai recair sobre o controlador. Então, é muito importante que o controlador diga, olha, caso haja um vazamento de dados por parte do operador, o operador responsabiliza-se solidariamente com qualquer tipo de dano ou dano que possa advir desse vazamento de dados. E, gente, o vazamento de dados não é só um hacker, isso eu sempre gosto de falar também, não é só um hacker que invade, não é só uma questão técnica, não é só um funcionário que rouba uma lista. É o que eu falei para você, as pessoas muitas vezes, elas transmitem listas, né, como se fosse num mercado normal, né? Vocês lembram aquele caso da construtora, né, que a pessoa foi lá e pediu para fazer um contrato de compra e venda de imóvel, e de repente ela começou a receber no WhatsApp um monte de propaganda, de oferta de serviço, de reforma, de pintura, de mudança, né, de guarda-móveis, enfim, né, tudo aquilo que a pessoa não estava querendo receber, porque o objetivo dela era apenas comprar um imóvel. Então, a partir do momento que isso não tem, que isso ficaria indiscriminado, né, a pessoa do outro lado, o titular, acaba sofrendo com isso. Aí o que aconteceu? Essa pessoa entrou com uma ação contra a construtora, ela ganhou a ação e a construtora teve que fazer o recessamento de dados. Agora, a construtora, ela só fez um contrato de compra e venda. O dado vazou para as outras empresas. E as outras empresas começaram a assediar nessa pessoa. Então, a responsabilidade acabou ficando com quem? Com a própria construtora. Se a construtora tivesse um contrato um termo, né, de compartilhamento de dados, se tivesse isso no contrato, muito provavelmente ele poderia
responsabilizar a própria empresa, né, que utilizou o dado de forma indevida, que pegou o dado dele e utilizou de forma indevida, né? Então, a gente nem sabe também se houve uma má-fé dele, né? Porque, olha, não, tá aqui, tá nos dados, pode usar, pode fazer. Então, por isso, gente, se você é controlador, é muito importante que você faça um termo de compartilhamento de dados com os seus operadores, constando as regras pelas quais esses dados vão ser compartilhados. De novo, né? Flávio, Quais limites e responsabilidades. o seu tá dando um pouquinho de ruído ainda. Parece que tem um videogame. Essa vê se melhorou. sensação. Agora sim. Tá, Parecia que a gente estava no Mario. É. Tá. Então é isso, gente. Né? Oi, pode falar, Rosa. O Ricardo colocou aqui, bom dia. Sendo a agência o controlador, não seria ideal ter a certeza de que o hotel também esteja adequado? Eu acho que isso é exatamente o que o Flávio falou, né? Isso, e é o que eu ia comentar, a não ser que você queira, Rosa. Ricardo, o pessoal vai achar que a gente combina antes, mas não tinha sido combinado essa ideia. Na verdade, pegando o que o Flávio falou da importância de você ter, você saber que você é controlador, que você que vai responder, né, que você sempre vai responder, eu acho que vem de encontro ao que você está perguntando, porque é uma coisa que aí quem, né, a minha equipe sabe que eu sempre bato nessa tecla, que é assim, quando você vai estudar sobre como fazer esse contrato, você vai ver, inclusive na lei, que você pode colocar lá uma cláusula de uma ação regressiva. Então, o seu operador vazou dados, então você vai comprovar, porque você responde objetivamente, você é controlador. Então, você vai comprovar que a culpa foi dele, então você paga o titular, e aí você entra com uma ação de regresso contra o operador. Só que, quando está na lei e está escrito ali, parece tudo um mundo de Bob. Porque sim, eu vou pagar 2 milhões, não tem problema. Foi o meu operador que vazou, eu vou entrar com uma ação de regresso e eu vou ter ressarcido os meus 2 milhões de reais. Se o seu operador tiver 2 milhões de reais. Então, entra essa importância para mim aí. O seu operador adequado, ele já passou por todo o processo, ele já entendeu o que é dado, ele já entendeu a importância de treinar os funcionários dele, ele já conscientizou os funcionários dele, ele já sabe da responsabilidade que ele tem perante o titular, ele sabe que ele pode perder aquele controlador, aquela pessoa que ele presta serviço. Então, a chance do vazamento ocorrer é muito menor. Então, eu se fosse controladora, eu só contrataria empresas para prestar serviço para mim que estejam adequadas. Porque se eu vier a sofrer uma multa, se eu vier a ser responsabilizada por um vazamento do meu operador, eu vou pagar de qualquer jeito. Agora, imagina que eu sou controladora, uma empresa de médio porte. Então, eu tenho aí um certo capital. E o meu operador é uma empresa pequenininha, que ela tem aí, vamos colocar uma empresa de capital, que o máximo que ela tem de capital é 300 mil reais. Poxa, mas eu fui condenada em 2 milhões. Eu vou entrar com ação de regresso contra ela, tudo bem, eu vou quebrar a empresa. Mas eu vou ser frustrada enquanto? Qual vai ser o meu prejuízo aí, sendo que eu não vazei nada? Então, Ricardo, eu acho que se você vai contratar parceiros, vai contratar vendedores, vai contratar empresas menores para realizar serviços para você, para me resguardar naquilo que eu consigo, além de fazer esse contrato de responsabilidade, eu exigiria que ela estivesse adequada. O que você acha, Rosa? Eu concordo em gênero, número e grau. Né? Aí entra a questão do que a gente chama, do que os estudiosos chamam do efeito cascata mesmo, né? O efeito... Porque assim, a pequena tem que estar adequada, a média e a grande. Tá? Por quê? Porque existe uma responsabilidade igual para todas, mesmo que tenha uma ação de regresso, é o que a Daniela falou. O que adianta você entrar com uma ação de regresso se a outra empresa, se a empresa operadora que teve o incidente, que foi quem promoveu ou foi quem, né, teve a infelicidade aí de ter um incidente de dados, ela não tem como te pagar, né, como te devolver aquele valor do prejuízo,
né, em razão do incidente. Então, você vai nadar, É o famoso nadar reclama pro praia. bispo, né? Exato. Posso só dar Deixa eu só dar uma última dica em cima de tudo isso, que acho que vai ajudar bastante o pessoal que está assistindo a gente. Eu sei que a gente já está chegando no finalzinho aí, meia hora. Cuidado, muitas vezes tem muita gente que não sabe o que está fazendo e por medo ou por receio acaba fazendo contratos errados. Tá? Eu recebi semana passada o contrato de uma empresa que era controladora de dados, estava contratando uma operadora e no contrato ela estava responsabilizando a operadora por vazamento de dados, ela estava responsabilizando a operadora por todos os danos que possam ser causados. E aí, tanto é, a gente chegou num ponto onde a gente teve que brigar, vamos dizer assim, tá? Tivemos que entrar num embate aí com DPO versus DPO, os dois adequadores. E aí eu fiz uma pergunta bem clara. Falei pro dono da empresa que eu estava adequando. Falei, ô James, você, por acaso, toma alguma decisão em cima dos dados que a empresa está colocando na sua mão? Ele falou assim, não, eu não tomo. Aí eu falei, olha, então, quem é o responsável é quem toma a decisão, é o controlador. Ah, mas ele não pode se responsabilizar, e se o James vazar um dado, e se acontecer isso, acontecer aquilo? Olha, se acontecer isso, acontecer aquilo, a responsabilidade é de vocês, então vocês tomem muito cuidado com os dados que vocês vão passar para ele e coloquem no contrato o que ele pode ou não fazer com o dado. Mas não coloca ele como controlador só porque vocês querem tirar a responsabilidade de vocês da reta, entendeu? Então é muito importante você ter um DPO, você ter um encarregado de dados dentro da sua empresa, você ter alguém que conheça muito bem a legislação, porque hoje eu acho que muitos empresários que estão nos assistindo já devem ter recebido o termo de compartilhamento de dados, já devem ter recebido algum e-mail perguntando como que faz com o dado, como que não faz. Então você tem que ter muito cuidado na hora de responder. Não pega isso daí, não vai assinando logo de uma vez só para manter o seu cliente, que você pode, quando der um litígio, quando der um problema, tá super enrascado. Bom, fica a dica aí. Bom, Flávio, de novo, desculpa, a gente continua no Mário, viu? Viu, olha, vou pegar, a gente tá caminhando no final, vou pegar isso que o Flávio falou e depois eu volto para ele, que é ele que sempre dá as dicas finais, né? Mas assim, primeiro, aqui sem ser, não me acho antiética aqui nesse caso, porque eu não sou DPO. O DPO que estava conversando com você não entendeu a lei. E porque se jogar a responsabilidade inteira para o operador, para mim essa cláusula é nula. Juridicamente, se for parar num processo, é nula. A lei não diz isso. A lei deixa claramente que a responsabilidade é objetiva do controlador e que se o incidente for do operador, ele vai ser responsável mais ação de regresso. Então, juridicamente, num processo, essa cláusula não vai ter validade. O operador não tem como ser responsável se não é ele. Ele trata a mando do controlador. Então, juridicamente, e agora a gente viu que vai começar a ter essa enxurrada de ações, né? Então, fica mais uma dica, você empresa, veja bem quem você contrata, porque você tem um contrato, você tem uma pessoa que vai adequar a sua empresa, mas ela não entendeu direito e está te fazendo um contrato que tem uma cláusula nula, não vai adiantar muita coisa para sua empresa esse contrato, que eu entendo que são um dos maiores se você tem vendedor, parceiro, se você contrata com outras empresas. Se você não contratar, tudo bem, você não vai precisar desse. Mas é difícil você não ter terceirizados, mas tome cuidado com a pessoa que você contrata para adequar a sua empresa, porque ter um contrato com cláusula nula é a mesma coisa que não ter, né? E aí eu vou já, sempre o Flávio vai dar a nossa encerrada, ele sempre dá uma dica final. Eu agradeço hoje de novo quem participou com a gente, se quiserem deixar aí as dúvidas para a gente fazer a próxima live, a Rosa, o Flávio, os nossos outros parceiros que ficam no chat às vezes, porque o Instagram não permite que todos participem. Então, eu agradeço por mais essa oportunidade de estar conversando com vocês. E, Flávio, tá com você aí a dica final, que você quiser falar para encerrar. Gente, eu me despeço por aqui. Obrigada. O Mário Bros foi embora, gente. Melhorou? Melhorou, agora ele foi embora. Eu pedi meu filho desligar o videogame, brincadeira. Olha, gente, se vocês quiserem essas dicas, se vocês quiserem entender como fazer uma adequação completa dentro da sua empresa, você colocar você na ponta da compliance, você conseguir pegar mais clientes, conseguir pegar mais parceiros, conseguir prestar serviço para empresas que estão adequadas também.
entrem no nosso curso. Nós temos um curso especializado de LGPD, não para só advogados ou que algum tem por aí. Nosso curso é especializado para você, que é empresário e quer adequar a sua empresa e quer saber quais são os passos do começo ao fim. Lá a gente entrega tudo, entrega o ouro, entrega template, e você também vai ter direito à mentoria conosco, tira dúvidas, plantão, e você vai ter toda a ferramenta que você precisa necessária para fazer uma adequação completa dentro da sua empresa. Clica no link da bio. Acho, Acho que travou. É o link da bio, na nossa bio, tá? Tanto Flávio, Onofre, Ricardo, Rosa, o meu. Se vocês tiverem interesse, os links estão lá, tá? Na plataforma Hotmart. A gente vai ficar muito feliz em poder auxiliar vocês de uma forma mais efetiva. E hoje a gente se despede, então. Flávio, infelizmente hoje estava difícil, aí o Instagram deu uma travada. Tô louco, viu? Olha que tá mesmo que a semana passada, né? A Einstein tá errado. Eu fiz a mesma coisa, mas o resultado foi diferente. Mas a gente agradece a todos aí. Numa próxima, a gente vem com mais assunto como LGPD em gotas, mais uma gotinha aí para você entrar nesse vasto mundo aí da LGPD. Flávio, quer tentar terminar? Gente, obrigado. Até a semana que vem. É contra ele mesmo, gente. Até a semana que vem. Tchau. Até mais, gente. O link tá aqui no chat também, tá? Para quem tiver interesse, clica e vai lá ver o nosso curso. Tá muito legal. Tchau, gente. Até a próxima.